Bom dia, oitavo, tudo bem? Então, fizemos a nossa prova, agora vamos ver aqui a correção, certo? Como é que ficou, por que uma questão é certa, por que não é a outra, por que a opção que você pensava não era, né? Vamos explicar aqui uma por uma. Então, tivemos a unidade 7 e 8, os pronomes reflexivos, reflexive pronouns, e as question tags, né? Que é aquela que, se a pessoa fala uma coisa na afirmativa, ela pede confirmação disso como uma negativa, né? Você fez isso, não fez? Quando eu digo que você fez, eu estou afirmando. Quando eu pergunto se não fez, é uma pequena negativa só para que você me dê a confirmação do que eu falei, certo? Então, vamos ver aqui um por um. Ok. Reflexive pronouns falam sobre quem realiza e recebe a ação. Marque o item que possui apenas reflexive pronouns. Marque o item que tem apenas, então, esse tipo de pronome. Como é que são os pronomes reflexivos? É aquele tipo de coisa, né? Eu fiz uma coisa para mim, né? Eu me cortei, por exemplo, né? Que a gente falou lá nas aulas. O exemplo mais claro, mais fácil é esse. Eu me cortei. Poderia ser eu me sujei, coisas assim. Então, a gente tem que usar aqueles que ficam do lado direito, né, da tabelinha, os reflexivos. Tem lá a comparação na páginazinha do livro de vocês. De um lado tem os pronomes sujeito e do outro lado os reflexivos. Então, no caso, vamos olhar aqui um a um. Myselves não existe. O my, ele pode ser usado para qualquer um, singular ou plural, certo? Só que esse myselves aqui, self seria para plural, não existe esse. Então, por essa primeira aqui, a gente já poderia até eliminar, né? Yourselves existe, herselves não existe. Her é só ela. Então, ela é herself, né? Para uma pessoa só. Terminaria com um F aqui. Esse VS é indicativo de plural, né? Então, não poderia ser essa primeira por isso. Segunda aqui, ourself. Aqui também não dá, porque our é nosso, então já é plural. E self, como eu disse, é para singular, para uma pessoa só. Então, não existe. Yourselves existe, yourself existe, mas esse primeiro aqui impede que essa seja a correta. Por que não é a última? A gente já eliminou myself, sabemos que não existe. Yourself existe. E themselves existe. Então, novamente, é o myself aqui que atrapalhou tudo. Então, só nos resta himself, herself e themselves. Ou seja, ele mesmo, né? Him é ele, self é ele mesmo, né? Herself, ela mesma, e themselves, eles mesmos. Por exemplo, você pode falar assim quando você diz que eles mesmos fizeram uma coisa. Não foi outra pessoa, foram eles. Ou foi ele, ou foi ela. Vamos ver a seguinte. Marque o melhor pronome reflexivo para completar a frase. The woman saw in the glass. Quando você diz isso aqui, ó, você está dizendo a mulher. Se você souber isso aqui, que mulher, né? O woman você já eliminou aqui os erros, né? Porque woman é uma mulher, então mulher é ela. O reflexivo de ela é herself, né? O que você teria que procurar aqui. She self não existe. She é sujeito. Herself, está aqui, ó. Ela mesma. Oneself, não. A gente nem estudou isso aqui, certo? Então vamos ver a seguinte. Traduza. You cooked for yourselves, né? Como é que ficaria? Eles cozinharam para eles mesmos. Não, senão seria themselves, né? E they. Não é. Você cozinhou para si mesmo. Poderia ser, se aqui fosse yourself. Mas não é plural, selves, né? Então, vocês cozinharam para vocês mesmos ou para si mesmos, certo? Na frase, he made himself a cake. O uso do reflexive está correto ou incorreto? Veja bem, he, ele, himself, ele mesmo, né? Então, esse é o sujeito, esse é o reflexivo. O uso é correto, né? Nem correto, nem incorreto, seria o quê? Um talvez? Não pode, não pode. Seguinte. Escolha a alternativa correta. Lucy doesn't like to study. I will do it by... Tem mais esse uso aqui, né? Então, quando você usa o by, você está dizendo que fez uma coisa sozinho, né? No caso aqui é futuro, que fará
uma coisa sozinho. Então, a Lúcia é ela. Beleza, a frase terminou aqui. Agora nessa nós vamos falar de nós mesmos, né? O de eu mesmo no caso. I will do it by. Então, reflexivo tem que combinar com esse I aqui, ó. Reflexivo vai combinar com o sujeito. Se é eu vou fazer eu mesmo, né? Eu vou fazer sozinho alguma coisa. Então, para I, qual que vai combinar? Itself, que tem um I grande aqui também? Não. O itself é para coisas, né? Para o it. Tem que ser o myself, né? Porque eu, meu, né? Myself é o meu eu mesmo. Não pode ser themselves, porque isso aqui é plural, né? Seria eles. E herself é ela mesma. Então, myself. Sobre a question tag, é correto afirmar que ela é usada para. Para que nós usamos a question tag, né? Aquela coisa, uma afirmação seguida de uma negação ou uma negação seguida de uma afirmação. Por exemplo, você não fez isso. Fez, né? Então, ela é usada para pedir confirmação de algo, seja positivo ou negativo. Seja você me confirmar que fez uma coisa, por exemplo, ou que não fez, certo? Vamos ver as outras opções. Por que não são elas? Negar algo que foi afirmado, seja positivo ou negativo. Ela só vai servir para negar? Não. Ela pode servir para negar ou para afirmar uma coisa, para confirmar. Pedir negação de algo que foi positivo? Não. Novamente, cai nesse mesmo erro daqui, de tornar tudo sempre negativo. Pedir confirmação de algo que foi negado e positivo. Menino, que é isso? Não podia ser essa. Tinha que ser a primeira. Seguindo em frente. Marque a question tag correta com o verbo to be no presente simples. Então, como é o verbo to be no presente simples? É o mais básico de todos. I am, you are, he is, she is, certo? Esse é o verbo to be no presente, junto aí com o sujeito. Então, vamos ver aqui, ó. Paul is not a player, isn't he? Por que não pode ser essa? Porque você não faz dois usos de negativa, um em seguida da outra na question tag. Esse not aqui já está negando e esse isn't também está negando. Então não pode. Se começar com negativa, a seguinte tem que ser positiva e vice-versa. Seria o caso dessa segunda versão. Paul are a player, isn't he? Por que essa não pode? Se aqui está afirmando e aqui está negando. Porque não concorda o to be com o sujeito. Ó. O Paul é um he, é uma pessoa só, singular. O are você vai usar com o you se for singular, ou então com os plurais, né? Então não é nenhum dos casos aqui o Paul, certo? O Paul seria um he. Como está terminando aqui, ó. Esse he se refere ao Paul. Então deveria ser um is, por isso não pode ser essa. Paul is a player, isn't he? Por que é essa? Aqui está correto, ó. Paul is. Está aqui o to bezinho da terceira pessoa do singular, que é o is. Ó. Ele é. Um jogador. Não é isn't he. Ó. O is se repete aqui juntamente com o not. Ó. E tem o he. Então essa aqui é a correta. Paul is a player, aren't he? Essa daqui é o contrário dessa. Enquanto essa daqui começa com are e termina com is, essa daqui começou com is e terminou com are. Então também não está correta, certo? Is era para ser no começo e no final, seja um positivo e o outro negativo. Assim como are, né? Se fosse o caso, seria 2 are. Marque a question tag correta com do ou does no presente simples. Então vamos ver como é que é isso. Quando é que eu uso do e quando é que eu uso does? Lembrando, ó, o does ele é exclusivo da terceira pessoa, certo? He, she e it. Todos os outros vão usar do, né? Então vamos ver aqui. She loves chocolate. Not she? Não faz sentido. Ó. She loves chocolate. Ela adora o chocolate. Para eu fazer a negativa disso aqui, no presente com uma terceira pessoa que é uma she, eu preciso de um does, certo? Seria does not she ou doesn't she para perguntar, né, e fazer a negativa. Então não podia ser essa. She doesn't, ó, tinha que ser desse jeito aqui. O doesn't aqui no final. Certo? Até porque geralmente a pergunta da tag ela é contraída. Então teria que ser assim o does mais o not. She does not love chocolate, doesn't she? Aqui tem 3 erros. Ó, not aqui, não pode, duas negativas.
Esse S aqui, ó, se tem o does, não precisaria do S no verbo, certo? Tá cheio de erro aqui. Não podia ser essa. She loves chocolate, doesn't she? Essa sim tá certa. She loves. Ela usou o verbo amar aqui. Ela ama ou ela adora chocolate. Não adora, né? Doesn't she? Aqui afirmou, aqui negou e usou a mesma pessoa. Então essa daqui é que era certa. Eu pulei essa. She loves chocolate, does she? Ó, aqui são duas afirmativas, essa aqui e essa daqui. Não pode. Aqui tinha que ser um doesn't, como tem nesse aqui de baixo, certo? Marque a frase em que o uso da question tag está correto. The students are reading well, are they? Falta a negativa, né? Ó. Are, os estudantes estão lendo bem. Não estão, faltou a negativa aqui. Ó. The man was working, was he? Aqui também falta a negativa. O homem estava trabalhando. Estava ele? Aqui precisa do not, né? Não estava. They don't study on Sundays. Study they? Aqui o porquê que está errado. Aqui está na negativa, aqui não está. Só que aqui você teria que ter usado o do para fazer a pergunta, né? Perguntas no presente simples são com do ou das. Faltou o do aqui. Não precisa do verbo study, precisaria só do auxiliar do. They don't study on Sundays, do they? You arrived yesterday, didn't you? Essa está correta. Por quê? Você chegou, eu estou afirmando. Ontem não chegou. E ainda estou concordando o tempo, aqui está no passado. Ó. Arrived, certo? O verbo arrive é chegar com o desenho no final passado. Arrived. Yesterday, ó. O ontem ainda dá a dica de que é no passado. E o did, mais uma vez, a dica de que é no passado. O did é o auxiliar de passado. Enquanto o do e o da são para o presente, o did para o passado. Então, você chegou ontem. Não chegou. E a última, marque a frase em que o uso da question tag está incorreto. Certo? Só tem uma errada aí. You can't drive, can't you? Esse daqui está de cara o erro. Negativo, negativo. Não pode. She is nervous, isn't she? Correto. Is. Is not. Você tem que procurar o contrário dele. The boys aren't playing now, are they? Aren't, negativa. Are, positivo. Então, você também pode usar isso como uma técnica para você identificar se o uso da tag está correto. Né? Negativa aqui, a mesma forma dela aqui, positiva. Ou o contrário, como é aqui. Ó. Positivo aqui, negativo aqui. Liz was teaching biology, wasn't she? Então, concordou. Passado, passado, negativo aqui e positivo aqui. Certo? Então, essa foi a correção da nossa provinha. Ok? Ok, gente? Então, era isso, a correção da nossa prova. Espero que vocês tenham aí aproveitado. Goodbye, see you!